Considere a matriz 4×4, né? E o x aqui pertence aos reais. Se o polinômio p de x é igual ao determinante dessa matriz, então o produto das raízes de p de x é. Então, se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. Vamos para a resolução. Então, vamos calcular o determinante, né? Pois o p de x é igual ao determinante dessa matriz A. Então, temos aqui uma matriz 4×4. Então, o determinante dela é calculado usando a seguinte regra, né? Vou pegar a primeira linha e vou usar os elementos da primeira linha para calcular o determinante dessa matriz, ou seja, vai ser o 1 vezes o determinante da matriz que sobra apagando a primeira linha, primeira coluna. Então, apagando a primeira linha, primeira coluna, vai sobrar essa matriz, né? 2, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 1, 1. Agora o segundo elemento da primeira linha, da linha que eu peguei para calcular o determinante da matriz 4×4, eu mudo de sinal. Então, mudo de sinal e apago a linha e a coluna em que esse elemento se encontra. Então vai sobrar esses três elementos aqui da primeira coluna, o 1, o menos 1 e menos 2. Vai sobrar esses três elementos da terceira coluna, o 3, o 4 e o 1. E os três elementos da quarta coluna, que são o 4, o 5 e o 1, porque eu apaguei a linha e a coluna em que o x se encontra, né? Agora, alternando aqui, eu vou colocar o x ao quadrado positivo. É um positivo e um negativo, né? Alternando aqui. Então, como o 1 ali é positivo, menos o x seria negativo, né? X ao quadrado positivo novamente. Então, vamos apagar a linha e a coluna em que se encontra o x ao quadrado. Vai sobrar três elementos da primeira coluna, da segunda coluna e da quarta coluna. Ou seja, o 1, o 2, o 4, menos 1, o 3 e o 5, o menos 2, o 2 e o 1. Então, feito isso, vamos fazer isso com o último elemento da primeira linha, que vai ser negativo, né? Já que o anterior foi positivo, o x ao quadrado, agora eu vou utilizar, neste caso, o negativo, que vai ser o x ao cubo. Então, apagando a linha e a coluna em que o x ao cubo se encontra, sobram esses elementos. Ou seja, vai sobrar o 1, o 2 e o 3, menos 1, o 3 e o 4, o menos 2, o 2 e o 1. Agora só devemos calcular os determinantes, fazer as respectivas adições até encontrar o determinante de A. Então, vamos calcular esses determinantes 3×3. Então, primeiramente, vou calcular o determinante dessa matriz 3×3, que é a matriz 2, 3, 4, 4, 5, 2, 1, 1. Então, para calcular ele, eu vou repetir as duas primeiras colunas, regra de Sarris, fazer os produtos das diagonais principais, ou seja, vou multiplicar o 2, o 4 e o 1. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 5 vezes 2, né? Então, 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. 30 positivo. 4 vezes 3, 12. 12. 12 positivo. Agora, vamos fazer a subtração das diagonais secundárias, pela regra de Sarris, né? Então, vai ficar a multiplicação desses números negativos. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Mas eu coloco negativo, porque é uma subtração. Então, eu coloco o sinal logo no resultado aqui da multiplicação. Então, eu tenho aqui diagonal secundária segunda, 2 vezes 5 vezes 1, que é 10. Mas eu vou colocar o 10 negativo. E aqui na terceira diagonal secundária, eu vou colocar produto 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9, com sinal negativo. O 8 tem sinal positivo, né, que é a primeira multiplicação da diagonal principal. Então, o determinante desta primeira matriz 3×3 vai ser igual a essa soma aqui. Então, eu tenho aqui essa soma negativa, 32 com 10, 42, 42 com 9, 51. Então, 51 negativo, mais 8 mais 30 mais 12, 8 mais 12, 20, 20 com 30, 50. Logo, o determinante vai ser igual a menos 1. Então, calculamos o determinante da primeira matriz. Agora, dessa segunda matriz, matriz 3, 4, menos 1, 4, 5, menos 2, 1, 1. Repito a primeira e a segunda coluna. Faço o produto das diagonais principais. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 4 vezes 1, que dá 4. 3 vezes 5, que é 15. 15 vezes menos 2, dá menos 30. Né? 4 vezes menos 1. Na terceira diagonal principal, eu tenho 4 vezes menos 1 vezes 1. Então, dá menos 4. Agora, vamos para as diagonais secundárias. Então, aqui eu tenho 4 vezes 4, 16. 16 vezes menos 2, menos 32. Né?
Então eu troco o sinal, deu menos 32, então eu vou colocar 32, porque eu estou fazendo a subtração das diagonais secundárias, né, do produto delas. Então, como o produto deu negativo, eu troco o sinal por positivo. Agora, multiplicando o 1, o 5 e o 1, eu vou ter 5, troco o sinal, fica menos 5. Multiplicando o 3, o menos 1 e o 1, fica menos 3, troco o sinal e o sinal fica positivo, mais 3. Então vamos somar esses números. Primeiramente eu vou eliminar o 4 positivo com o 4 negativo. E agora 32 menos 5 dá 27, 27 com 3 dá 30, 30 menos 30, 0. Então este é o determinante dessa segunda matriz 3 por 3. Agora vamos para a terceira matriz 3 por 3, que é a matriz 1, 2, 4, 1, 3, 5, menos 2, 2, 1. Repete-se a primeira e a segunda coluna aqui. Agora façamos o produto das diagonais principais. Então eu vou ter 3, 2 vezes 5 dá 10, vezes menos 2 dá menos 20, né? 4 vezes 1, 4, vezes 2 dá 8, 8 positivo. Quanto às diagonais secundárias, multiplicando elas, nós temos 4 vezes 3, 12, 12 vezes menos 2 dá menos 24, trocando o sinal fica mais 24. A diagonal secundária segunda, nós temos 1 vezes 5 vezes 2 dá 10, trocando o sinal fica menos 10. A diagonal terceira secundária, eu tenho 2 vezes 1 vezes 1, que é igual a 2, trocando o sinal fica menos 2. Agora somando esses números eu terei o determinante dessa matriz 3 por 3. Então somando esses dois eu tenho 14, somando esses dois eu tenho 1, somando esses dois, menos 20 com 8 dá menos 12. Então essa soma aqui vai ser igual a 3, né? Então temos aí os determinantes das 3 primeiras matrizes. Agora só falta a última matriz, que é 1, 2, 3, menos 1, 3, 4, menos 2, 2, 1. Repete-se a primeira e a segunda coluna. E agora vamos fazer o produto dos números aqui das diagonais principais. Então fazendo o produto eu tenho 3, fazendo o produto eu tenho menos 16, fazendo o outro produto 3 vezes menos 1 vezes 2 é igual a menos 6. Das diagonais secundárias eu tenho 3 vezes 3 vezes menos 2 dá menos 18, trocando o sinal fica mais 18. 1 vezes 4 vezes 2 dá 8, trocando o sinal fica menos 8. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2, trocando o sinal fica mais 2. Agora sim, fazendo a soma, eu terei 10 mais 5 menos 22. 10 mais 5 dá 15, menos 22. 15 menos 22 é igual a 7. Então temos aí o produto. Então substituindo isto na equação do determinante, então eu terei 1 vezes o determinante da primeira matriz, ou seja, 1 vezes menos 1. Depois eu tenho menos x vezes determinante da segunda matriz, ou seja, menos x vezes 0. Depois eu tenho x ao quadrado vezes determinante da terceira matriz, ou seja, o 3. E agora eu tenho, por último, menos x ao cubo vezes o determinante da última matriz, que é igual a menos 7. Então nosso p de x vai valer menos 1, x vezes 0 dá 0. Então aqui é 0, x ao quadrado vezes 3 dá 3x ao quadrado. E x ao cubo vezes 7 dá mais 7x ao cubo. Logo, organizando aqui em ordem decrescente de graus, eu terei 7x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1. Esse é o polinômio P, mas pedia-se o produto das raízes, né? Mas o produto das raízes de um polinômio está relacionado ao termo independente. Nesse caso aqui o termo independente é o menos 1. O coeficiente independente é igual a menos 1. Ou seja, o produto das raízes x1, x2 e x3, como a equação aqui é do terceiro grau, vai ser o último termo independente sobre A, menos o D sobre A, né? Nosso D aqui, o termo independente, é menos 1. Então o produto das raízes vai ser igual a menos 1 sobre o primeiro termo, o primeiro coeficiente, ou seja, o coeficiente líder, que é o 7. Tendo assim, o produto das raízes é igual a 1/7, x1 vezes x2 vezes x3. Então, a alternativa correta é o item D, 1 sobre 7. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e valeu, até a próxima.